Dando sequência, vamos convidar o professor Igor Libertador Silva, que está conosco desde o princípio. Desculpa, professor Igor, pela demora, mas é que os temas são importantes, assim como será da sua palestra. As pessoas estão interessadas pela ciência, é importante isso. Deixa eu apresentá-lo. O senhor é graduado em Educação Artística, com ênfase em Computação Gráfica, pela Universidade de Salvador, é especialista em Design do Produto pela UNEB, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul, é professor assistente da Universidade de Tiradentes, professor substituto do curso de Design na Universidade Federal de Sergipe de 2011 a 2013, possui experiência na área de projetos gráficos, sinalização, desenho industrial, atuando principalmente nos seguintes temas: design de produto, design gráfico, embalagem, sinalização, ergonomia, produção gráfica e gestão do design. Professor Igor Libertador Silva, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor tem a palavra a partir de agora. Nossa, depois da gente ouvir alguém falar nosso currículo, a gente acha até uma grande pessoa, né? Primeiro dizer assim que é um prazer grandemente estar participando e agradecer ao professor Estélio Dantas e à professora Caroline Dantas, né? São duas pessoas que eu conheci dentro da Universidade de Tiradentes e que, assim, dentro do possível, a gente tem feito um trabalho, né? Dentro do que eu posso atender algumas necessidades dos dois. Eles me chamaram para bater esse papo. Eu gosto de sempre discutir, dizer que a gente está batendo um papo aqui. Eu sou completamente informal. Eu queria, assim, primeiramente dizer assim que o Pablo foi perfeito na apresentação dele, né? Ele trouxe alguns questionamentos que, por incrível que pareça, vão se casar com o meu aqui, porque eu fiquei preocupado. Eu disse, nossa, eu acho que sou o único que não sou da área de saúde, e como é que eu vou poder estar contribuindo para esse pessoal aí que a gente pôde ver no nível das apresentações que aconteceram até agora, são nível altíssimos, e só fazer parte disso, né, é maravilhoso para mim, tá? Enquanto pessoa, enquanto profissional. Segundo o professor Rude, né? Nossa, eu não sabia que a dermatografia tinha essa aplicação, eu fiquei maravilhado. Eu estou até encantado, que eu acho que eu vou falar com o Estélio Dantas, fazer um doutorado, um pós-doc agora, né, tentar trazer um pouco da minha área de inovação, do design de produto, né, e ver se eu soubesse isso antecipadamente lá nos anos 80, talvez eu não seguisse a carreira que eu estou hoje, né, eu não fosse designer, e só dizer que eu estou encantado. Esperar que eu atinja o mesmo nível dessas apresentações, né. O meu foco, eu sou da linha de falar o mais simples possível, tá? Eu tenho essa coisa em mim, porque eu acho que a disseminação da pesquisa é muito importante. Então, agradecer e vamos ver o que é que vai dar, né? Vamos ver o que é que vai dar e eu espero contribuir muito para vocês, tá bom? Vai ser bom, professor, com certeza. Já está todo mundo vendo, né? Beleza. Vamos lá. Quando me chamaram... Oi. Quando me chamaram, eu falei, nossa, só inovação, inovação, inovação. Como era um tema que está vinculado ou não à saúde, eu vou botar inovação em saúde. Na saúde, que é uma preocupação muito grande para a gente, e cada vez mais tem que se preocupar por N fatores, que eu vou trazer alguns dados aqui, que já foram levantados também, né? E primeiro, eu gostaria de me apresentar, apesar de já terem me apresentado, né? Sou sergipano de coração. Eu tinha uma empresa de design gráfico de produto em Salvador, e por incrível que pareça, eu dei uma palestra, né, uma vez lá numa universidade, e tinha um professor da Universidade de Tiradentes em Rio, e chegou aqui em Aracaju, na Unite, e disse, olha, eu conheci um cara lá meio louco e que talvez possa contribuir muito. E eu já vou fazer 18 anos na Terra. Sou pai de 3 meninas altamente criativas, né? Vocês podem ver que eu estou num quarto rosa, né? Algumas paredes são rabiscadas, né? Como toda criança. Eu acho que a gente tem que estimular isso.
Então, eu acho que dentro desse contexto, o convite do professor Estélio e da professora Carol, que já me conhecem pessoalmente, talvez foi fruto disso também, né, das histórias que ele já conhece. Então, assim, aí tem algumas formações minhas, eu não coloquei outras, por exemplo, só para contextualizar, eu botei mais as acadêmicas, né, de formação, mas eu sou marinheiro, eu sou mestre, né, amador da Marinha e sou piloto de avião também, né? E isso me galgou em alguns projetos e também me aventurar um pouco no sentido da inovação, né, do desenvolvimento de produtos. E tem alguns projetos em andamento que eu desenvolvo, tá? Tem um que está vinculado com o professor Estélio, por causa dessa pandemia, a gente parou um pouco, porque demanda de um uso do maquinário da universidade, que é o BARC, que já foi apresentado pelo César, se eu não me engano, no terceiro Civis, né, onde eu estou entrando como designer de produto para desenvolver o kit do avaliador. Então, a gente está tentando reduzir o menor tamanho possível para facilitar o deslocamento. Eu tenho um projeto de pesquisa que é o Cabuto Aerodesign, né? É uma equipe de competição de engenharia, então eu dou aula em engenharia, né? E a gente desenvolve aviões, projetos aeronáuticos, tá? E ultimamente caiu no meu colo também para desenvolver um simulador de batida, né, e de capotamento junto com a Polícia Rodoviária Federal, né? Então, assim, esses projetos chegam a mim porque eu gosto do desafio. Então, eu sou uma pessoa que gosta de ser desafiada, né? Então, esse aqui é o que está acontecendo no dia a dia, tá? Aqui tem os 3 projetos que foram desenvolvidos dentro da Cabuto Aerodesign, né? É uma equipe nova ainda, tá? A competição tem em torno de 22 anos, e o avião amarelo que vocês estão vendo foi o primeiro avião que a gente desenvolveu, e a primeira vez que a gente participou em 2017, a equipe foi criada em 2016. Em 2017, a gente participou do que eles chamam de torneio de acesso, né? E por incrível que pareça, a gente foi agraciado com a maior nota de planta técnica de toda a competição. Então, a equipe nova receber um agraciamento desse só foi mais um estímulo, né? Isso fez com que a gente conseguisse a vaga para a competição em 2018. Em 2018, a gente fez essa aeronave menor, só uma característica, eu vou dizer os pesos, tá? Essa aeronave amarela, ela pesava em torno de 5,5 kg e ela carregava 5 kg de metal, tá? Então, a competição é para carregar o maior peso possível e ter eficiência relação peso. Então, a aeronave pesava em torno de 5,5 kg. Já a segunda aeronave é uma aeronave, colocar a gente numa categoria que eu entendo que é a pior categoria que tem, que é desenvolver uma aeronave que ela seja toda desmontável, tinha que caber numa caixa de 30 centímetros cúbicos, né, e ela tinha que lançar um peso por paraquedas, né? E a gente conseguiu reduzir o peso da aeronave para 4 quilos, né? E reduzimos, né, em torno aí de 20%, né, do peso da aeronave anterior. Quando foi em 2019, né, estaria indo para a competição agora em novembro, nesse ano de 2020, a gente fez nossa terceira aeronave, que a gente conseguiu o terceiro lugar do campeonato no torneio de acesso. É uma aeronave, só para vocês terem ideia, tem 2,20 metros de asa, tá? É uma aeronave grande, ela é radiocontrolada, mas só para vocês terem ideia, toda regulamentada junto à ANAC, o órgão que regulamenta qualquer tipo de avião, hoje no Brasil, né? A gente conseguiu, só para vocês terem ideia, a aeronave pesa 2,340 kg. A gente já reduziu aí absurdamente o peso, então veja que a gente está evoluindo no sentido de eficiência e carregamos em torno de 9 quilos de metal dentro. Ela estava previsto carregar 12 quilos ao total. Né? Para a gente não quebrar a aeronave, a gente preferiu, a gente tinha atingido uma pontuação boa, né? Então, esse é um dos projetos que a gente faz, então tem que estar estudando aerodinâmica, materiais, né? Projetos tridimensionais, enfim. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que inovação gera valor, tá? E o valor que a gente está dizendo aqui é em 2 sentidos. Valor numa questão psicológica, onde a gente valoriza alguma coisa, né? A gente não quantifica ele, e também no sentido de quantificar na questão da moeda, tá? Então a gente pode ver que empresas,
normalmente, que investem em inovação, elas são muito mais valorizadas. Porém, a gente tem um problema grave. A maioria das instituições não permite o surgimento de maneira prazerosa da questão da inovação, né? Digo isso porque inovar é lúdico. Então, a gente hoje, depois que a gente chega numa certa idade, voltar a ser criança, né? É meio complicado, né? Complicado entre aspas, né? Basta a gente querer ser criança. Então, hoje a gente tem medo de errar, a criança não tem medo de errar. Então, um dos primeiros critérios que a gente tem para inovação é tentar, pelo menos, né? E acreditar que tudo é possível. Então, na inovação, o importante é acreditar que tudo é possível, até que se prove ao contrário, né? O professor Rude mesmo, se ele chegasse com essa ideia lá nos anos 80, dizer que nada, com a impressão digital você vai ver isso tudo, vai nada, né? Então, quer dizer, são 19 anos de pesquisa aí, está comprovando agora que a gente tem uma base muito grande nesse sentido. E eu digo que é preciso acreditar nessa afirmação, e isso diz respeito a quebrar a cultura, tá? Quando a gente fala de inovação, não é simplesmente de um dia para a noite você implementar dentro de uma instituição. Isso é mudar a cultura da instituição e mudar a própria cultura, é se autoconhecer, tá? E quando a gente se fala de empresa, né? Eu estou falando da gente se desapegar do tradicionalismo, né? Infelizmente, o tradicionalismo ainda impera em algumas instituições e na gente, né, enquanto pessoas, e isso engessa a capacidade de desenvolvimento de novos produtos inovadores. Tá? Eu não estou falando aqui de invenção, que são completamente distintas. E para confirmar essas informações em relação à inovação, eu vou apresentar alguns dados para vocês. A gente pode ver aqui 3 tabelas. Aqui são as tabelas atuais referentes às 500, né, empresas mais valiosas no mundo. Eu quero chamar a atenção no que está marcado aí em vermelho, tá? Se repararmos, dado, existe uma concentração nas empresas de tecnologia, né? A gente tem aí segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo e 10º lugar, todas são empresas de tecnologia. E se a gente pensar nisso, porque são empresas que inovam em todos os sentidos, né? Hoje, essas empresas de tecnologia, para vocês terem ideia, você não tem horário de trabalho. Se você não tiver a fim de ir para o trabalho, você trabalha de casa. E o que a gente está vivenciando hoje, né? Segundo momento isso não quer dizer, tá, pessoal, que empresas que não sejam de tecnologia não sejam inovadoras. A gente tem aí a Amazon, que é uma empresa do varejo, né? Tem em 6º lugar o ICBC, um banco, né? Tem o Walmart também, que é uma empresa do varejo. Então, quer dizer, vai depender da forma como eu atuo no mercado, tá? Isso eu estou falando das minhas ações, do meu atendimento ao cliente, a forma como eu converso com ele, como eu me interajo, uso das redes sociais, enfim. É um conjunto de elementos que podem contribuir para a inovação. Se a gente reparar, em torno de 64% das empresas mais valiosas do mundo estão nos Estados Unidos e na China. Ou seja, se a gente for olhar mais, se aprofundar mais nessa pesquisa, a gente vai ver que o desenvolvimento de uma pesquisa nesses países são muito mais atuantes, né? Então, o registro, né, de marcas, de novos produtos, de novas metodologias acontecem muito maior nesses produtos. E 14%, né, das empresas mais valiosas estão dentro do setor da tecnologia. Então, ao analisar esses dados, a gente consegue perceber o porquê que essas empresas são mais valiosas dentro do conceito da inovação. Tá? Então, um outro dado é o seguinte, eu trouxe aqui. E no Brasil? É até engraçado ver um dado desse, né? Porque o Itaú vem se mantendo há muito tempo como a empresa mais valiosa, mas o que chama a atenção, a Skol, né? A Brahma, a Antártica, né? A Sadia estão dentro das 10 mais valiosas, né? Só tem uma, que é a Mil, em 9º lugar, que tem uma ligação direta com a saúde. E se você parar para perguntar, diz, quer dizer que não existe inovação na saúde? Existe sim, a gente viu nas 2 palestras anteriores. Existe. E o porquê que não estão aí? É uma questão, talvez, de estratégia mercadológica dessas empresas.
tá? A Skol, só uma explicação, ela está em segundo lugar porque ela é uma das cervejas mais comuns no mercado e ela investe muito em redes sociais e propaganda. Então, ela se aproxima muito das pessoas, tá? E aí vem uma pergunta, né? O que mais de inovador você encontra em seu meio? Né? Isso são perguntas que a gente tem que fazer no dia a dia. Né? Isso é inovador, não é? Né? Se você pudesse inovar em algum produto, qual você faria? Né? E aqui eu trago uma coisa que normalmente, a gente vai estar vendo mais à frente, todos os produtos ou inovações são frutos de necessidade, seja ela social, pessoal, tecnológica, ela parte de um questionamento, tá? O que a gente chama de um problema, né? Aquela pergunta inicial do projeto que a gente faz, tá? E antes de responder isso, né, é necessário a gente discutir dois assuntos: criatividade e inovação. Como já dizia Albert Einstein, criatividade é inteligência se divertindo. Né? Eu me lembro quando eu disse para meu pai, eu vou fazer design. Ele falou, meu filho, design, vai fazer uma engenharia, vai fazer uma advocacia, sei lá, vá, né? Medicina, né? Porque é aquela questão do tradicionalismo, quer dizer, a criatividade ainda, as pessoas, o artista em si, né? Na linguagem comum que a gente ouve aí, mercadologicamente, o artista é o porra louca, é o cara que viaja muito, as ideias mais mirabolantes. Né? Só que é o seguinte, as ideias mirabolantes é o que estimula, é o que permite a diversão, o que permite evoluir nas próprias ideias. Né? Se eu não apostar naquela loucura que eu tenho, eu não posso comprovar. Por exemplo, tem coisas que estão sendo comprovadas agora, porque a tecnologia só surgiu agora, cálculos do buraco negro, desenhos antigos, foram comprovados que é uma verdade agora. O que antes era tido como loucura. A Terra é redonda? Né? Não, agora tem os loucos aí que estão dizendo que a Terra é plana. Né? Então, assim, é muito comum a gente criticar o outro nesse sentido quando a gente fala de criatividade e inovação. Você está viajando, relaxe. Tá? Isso é um dos primeiros bloqueios que acontece. E a criatividade é um processo inerente ao homem, tá? Cabe só estimular. Então, ou seja, todo mundo, psicologicamente falando, tem a mesma capacidade. Tem a mesma capacidade. Sendo que uma pessoa é mais estimulada do que a outra. Óbvio, ela vai ser mais criativa do que a outra. E por isso que a criança, né? A criança, ela viaja, você vê ela conversando sozinha com um amigo dela, ela cria histórias, inventa, a bicicleta vira um caminhão e assim vai. Se a gente na nossa cidade fizer isso, vai dizer, é maluco aquele cara, ele não tem condição nenhuma psicológica de assumir o cargo, por quê? Né? Quem teve a oportunidade de ler a biografia de Steve Jobs, é uma biografia que eu aconselho, né? Ele, enquanto pessoa, era uma pessoa difícil de lidar, mas enquanto desenvolvedor de produtos, desenvolvedor da criatividade e da inovação, é coisa absurda. Então, eram pensamentos meio, né? A casa dele era uma das melhores casas lá em Palo Alto, né? Nos Estados Unidos, e ele tinha poucos móveis, porque todos os móveis ele achava que não ia funcionar bem para ele, então ele vivia sentado no chão. Então, e mesmo assim ele desenvolveu um dos melhores sistemas e equipamentos que todo mundo hoje deseja, né? E aí eu trago para vocês uma definição de Roberto Mena Barreto no seu livro Criatividade no Trabalho, onde ele diz o seguinte: criatividade é uma palavra mirabolante e mistificadora, pois já lançaram tanta lantejoula e pisca-pisca que se tornou um bem mágico, hipnótico e intangível, quando se refere a uma função corriqueira e normal de qualquer cérebro normal, livre de bitolamento excessivo e da depressão. Então, ou seja, o bitolamento fecha você dentro do processo criativo, tá? E eu posso dizer vocês com propriedade, porque eu já dei disciplinas e alguns mini cursos de criatividade, a criatividade ela pode ser trabalhada assim, tá? Não existe dom na criatividade, não existe. A partir do momento que eu falei
que todos têm a mesma capacidade psicológica, a criatividade está preso a isso. Basta eu descobrir de que forma eu posso ser criativo. Não estamos falando de desenvolver produtos, não. Você pode ser um administrador e desenvolver uma nova forma de análise de um determinado sistema, né, como foi o Fordismo lá, né, o Taylorismo, entre outros pessoas que mudaram a concepção da fabricação de produtos. Né? Eu trago para vocês 5 elementos essenciais e que permitem você se tornar criativo dentro da sua área. Né? Primeiro, é necessário a gente ter fluência. Né? O que quer dizer ter fluência? É ter muitas ideias. Né? Ô, Igor, e como é que eu consigo ter muitas ideias? É muito comum, você quer ver uma coisa que eu sempre questiono. Vamos para a pizzaria? Vamos para a pizzaria. Quando a gente chega na pizzaria, abre o cardápio. Você abre o cardápio, olha e pede sempre o mesmo sabor. Né? Então, ou seja, a gente está tornando o dia a dia nosso sem criatividade. Eu não quero nem provar sabores diferentes para ter estímulos diferentes. Né? Então, eu pergunto para vocês, como é que eu vou ter fluência, ter muitas ideias se eu leio os mesmos livros, ouço a mesma música, visito os mesmos lugares, converso só com os pares? Né? Eu tenho que conversar com pessoas completamente distintas. A minha pesquisa de mestrado e doutorado foram 6 anos de pesquisa sobre barro, aqui em Sergipe, a produção de barro. Né? Eu viajava toda semana para Carrapicho para entender o processo de produção, a qualidade do barro. Tinha um senhorzinho que ele não usava a água da Deso, e eu perguntei para ele, mas por que o senhor usava? O senhor tem que descer com um garrafão de água 300 metros para ir no rio e voltar subindo com isso, o senhor com 75 anos de idade. Ele falou, porque a água da Deso não é boa, não dá liga. Quem sou eu para dizer para ele que é mentira? O cara está 70 anos, no mínimo, tá? Mexendo com barro. Tá? E olhe, ele só fazia um tipo de produto. E era a referência, e ainda é, se ele não faleceu, tem uns 2 anos que eu não vou lá. Então, assim, para você se estimular a fazer coisa diferente, é provar coisas novas. Vá andar de skate, vá saltar de paraquedas, sei lá, vá fazer o que você está afim de fazer. Não quero fazer nada hoje. Né? Enfim. Segundo, flexibilidade. A flexibilidade é aquele momento onde você precisa converter os conceitos familiares em novas formas, ou pular de conceitos antigos para novos. Dê a liberdade de você de mudar. Né? Eu não quero ser mais assim, eu quero mudar. Essa capacidade psicológica que a gente tem de se auto-adaptar se encaixa perfeitamente na criatividade. Né? Isso desde que, dentro do contexto que você esteja, lhe deem liberdade para isso, que é aquilo que eu falei anteriormente do tradicionalismo. Terceiro ponto, originalidade. Né? É importante a gente ser original. Né? Aquela história de copiar. Né? Pegue referências. Em design, a gente fala assim, vamos analisar projetos similares. Vamos ver como é que eles desenvolveram os produtos para os mesmos problemas ou problemas que se aproximam à minha necessidade. Né? Eu costumo dizer que nada se cria, tudo se copia. E para mim é uma verdade. Eu acho que todas as invenções, né, para mim já foram criadas. Isso eu estou falando no sentido da natureza, tá? Da biomecânica. Se você pegar alguns resultados da engenharia, você pode resolver observando os insetos, por exemplo, uma árvore. Né? Hoje tem esqueci o nome agora, dentro da engenharia, onde você permite desenvolver produtos muito mais leves, utilizando muito menos materiais e muito mais resistentes. Então, quer dizer, como é que a gente faz isso? Se a gente pegar a ramificação de uma árvore, eu saio de um galho grosso, vou afinando, eu consigo resistir o mesmo peso com galhos mais finos, somente um grosso. Então, vou ter um produto muito mais leve. Então, crie ideias incomuns. Incomuns que eu estou dizendo são ideias loucas, que no primeiro momento, né, ela pode até não funcionar. Né? Aqui eu queria trazer um exemplo, por exemplo, os Estados Unidos investiu na época milhões de dólares
para desenvolver uma caneta da NASA, que é a caneta que escreve em qualquer posição, ainda vende, tá? É até embaixo d'água, aí para poder escrever na gravidade zero lá para os astronautas. O russo levou o lápis. Ele não pediu investir nada. Não precisou investir nada. O lápis escreve embaixo d'água, tá? Escreve em qualquer posição. Então, ser original, criar ideias comuns, ter ideias, ter fluência, não necessariamente eu tenho que investir muito dinheiro. Segundo, consciência, né? Imaginar e perceber além do óbvio. Eu sempre pergunto assim, eu gosto de botar um questionamento no e se, né? Pronto, eu tive essa primeira ideia. E se eu girasse? E se eu cortasse? E se eu furasse? Até eu esgotar todas as possibilidades. Depois eu venho com um pensamento mais crítico e mais real e vou cortando. Se nesse problema de ideia, de influência, você podar a pessoa, ela começa a perder o senso de desenvolvimento de novas ideias. Ah, não vou falar nada não, que o cara não aceita nada, minha ideia. Né? Então, enfim, por isso, voltando à criança, né? Depois que a gente é pai, a criança serve sempre como uma referência dentro do processo criativo. Tá? E a motivação, né? Claro. Né? Se você estiver trabalhando numa empresa que não lhe motiva a ser criativo, você não vai ser criativo. Se você estiver trabalhando com um colega do seu lado que é altamente tradicional e não lhe estimula a criatividade, você não vai ser criativo, não adianta. A criação precisa de motivação. Elas estão, é uma dualidade, elas têm que andar juntas, tá? Se você motiva, é a mesma coisa de andar de bicicleta. Se você chegar para a criança, é difícil andar de bicicleta, ela vai achar que é difícil. Mas se você dizer, não, bora, é fácil, você consegue. Garanto a vocês, em 2 horinhas, o pai se desgoelando, correndo com a criança, ela já sai sozinha da bicicleta. Somos todos seres criativos, como eu já disse. A criatividade depende da experiência e da liberdade que eu quero me dar e que é dado a mim. Tá? Então, sempre se coloque numa posição. Eu quero fazer isso, por que não? Né? É uma coisa que eu tenho em minha mente. Eu estou a fim de fazer, eu faço. Se der errado, faço de novo. E eu, então, não faço mais. Eu me lembro quando eu desmontei, eu adoro o carro antigo. Eu ando de Fusca. Calor desgraçado, mas o sorriso. Né? E o pessoal, rapaz, você é professor da Unite andando de Fusca? Né? 10 minutos. Nossa, vamos lá. A criatividade é mãe da inovação. Vou trazer aqui alguns exemplos. A criatividade faz uso da observação. Então, criaram um produto que a criança bota o dedo no iogurte para comer, então criou uma colher de dedo. Né? O cara estava sem luz em casa, botou uma garrafa PET com água sanitária. Né? Então, a criatividade faz parte da necessidade. O velcro foi inventado por uma observação da natureza, o carrapicho. Então o cara olhou no microscópio e criou artificialmente o velcro. Tá? E criatividade envolve questionamentos. Você pode desenvolver produtos para situações adversas. Eu quero uma bicicleta para andar sozinho, eu quero uma bicicleta para carregar peso, eu quero uma bicicleta para carregar minha namorada, eu quero para correr, eu quero uma que tem alta eficiência, eu quero dobrável para botar na mala do carro, eu quero para minha família. Né? A criatividade faz uso da experiência e conhecimentos prévios. Todos os atos da criatividade intelectual fazem parte do processo de desenvolvimento da inteligência, que é uma criação contínua. Isso é um dito de Jean Piaget. Tá? E aí vem aquele questionamento. E a inovação, onde é que está aí? Primeiro, a gente tem que entender uma coisa. Inovação é gente. Eu acho que quem falou isso foi Rudy. Né? A gente tem que desenvolver produtos para pessoas. Certo? Por que, gente? Depende de um longo tempo de maturação. A gente precisa entender quem são elas. Elas é quem define o que será comprado, por quem, quando e em qual quantidade. Se são elas que mandam, a gente tem que entender elas. Tá? E aí a gente entra um conceito de custo e inovação na saúde. Falar de gente é falar de mercado e envolve custos. Tá?
já que o tema é inovação, vamos entender então, né, custo de inovação na saúde. É possível quantificar o custo da inovação? Tem muitos inventores no mundo criando novos produtos a partir de ideias, né? Mas a inovação é criar produtos que geram valor como resultado. Então, se eu criar um produto, deixar ele engavetado e ele não for aceito, e não atingir uma grande quantidade de pessoas, ele não é considerado inovação. Tem que gerar valor. E aí tem aqui, né, por exemplo, né, inovação é a criação que gera valor. A gente tem um exemplo, a Nike, você compra tênis que são ligadas ao celular ou pulseiras, e você vê hoje, tem basqueteira que é para determinados fins e uso. Ou seja, para a gente ter inovação, eu tenho que juntar criatividade, invenção e gerar valor. Senão eu não tenho. E muitos dizem que inovar custa caro, tá? Há uma certa lógica nisso, mas convenhamos, né? Há relatos que o desenvolvimento de alguns medicamentos chegam a $1 bilhão de investimento, tá? E aí fica uma pergunta: como então recuperar esse custo enorme se eu não puder transferir ao cliente? Então a gente está acostumado sempre a transferir para o cliente o custo do meu investimento. Se vocês repararem nesses dados aí, né? Em 2013, 51 bilhões de investimento e foram aprovados só 27. Eu tenho por unidade 1,89 milhões de investimento por produto. Então isso é caro, muito caro, né? E aqui a gente traz exemplos, né? Um sistema de telemetria médica que foi usada pelos astronautas da missão Apollo, que é o Holter, né? Que alguns exames são feitos hoje. Você fica ali 24 horas com aquilo, pendurado, altamente desconfortável, para cima e para baixo, tá? E uma resposta para uma pergunta para responder para vocês, se você acha, um dizer de Derek Bock, se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância, tá? As inovações estão sendo realizadas hoje, o que a gente chama hoje da saúde digital. E aí a gente tem alguns elementos importantes a serem discutidos. Primeiro, inteligência artificial, machine learning. Temos wearables e temos também os apps para celulares e a telemedicina, tá? Esses são alguns elementos que são envolvidos, e até depois eu vou até perguntar para o Rudy, provavelmente inteligência artificial, né? Junto com machine learning, no produto dele deve estar envolvido para poder fazer análise visual daquelas impressões digitais. Então, por exemplo, a inteligência artificial traz a capacidade de quê? Né? Ela tem a capacidade de raciocínio, aprendizagem, reconhecer padrões e fazer inferências, tá? Então ela vai aprendendo com cada imagem daquela da impressão digital e fazendo as próprias associações. Claro, ela mostra para o médico, mostra para o avaliador, a partir dali ele toma as decisões corretas em relação àquilo, tá? Os wearables, né, são os vestíveis, as tecnologias vestíveis, tem crescido muito. Eu vou trazer alguns exemplos mais à frente. Os apps para smartphones, e hoje com a pandemia aí, né, tá se trabalhando mais, não que não já existia, mas estão tentando regulamentar a questão da telemedicina, que aí vai tornar, e juntando tudo isso, a gente pode criar um novo conceito que a gente chama de autocuidado, né? Botar o paciente dentro desse processo também. Então, se não tiver o paciente como foco, não resolve. Ó, gente de novo aí envolvido dentro desse processo. Aqui tem um exemplo, um gráfico de como a gente consegue colocar as pessoas envolvidas nesse processo, tá? Eu tenho questões de qualidade, custos, segurança, eficiência, resultados, tecnologia da informação,
tem os profissionais da saúde, como esses pacientes estão sendo vistos, como são ouvidos. A gente tem que ouvir o paciente. E o que eles precisam, né? É o mais importante. Tá? Eu trago alguns dados bem rápidos, só para vocês entenderem, dentro do mercado do healthcare, dentro do mercado da saúde, a gente saiu de 2014 de 2 bilhões de investimentos e estamos hoje, em 2020, 40 bilhões de investimentos somente em tecnologia vestíveis. Que isso vai desde pulseira, óculos, bandas, né, shorts, blusas que medem temperatura, enfim, umidade, quantidade de umidade desprendida no suor. Então, a possibilidade é absurda. E aí, casa com o que foi falado anteriormente, né, pelo Pablo, né? Existe uma demanda por autocuidado. Eu trago alguns dados atuais da ONU. Por exemplo, o número de pessoas idosas vem aumentando substancialmente. Deve crescer, só para vocês terem ideia, de pessoas de 65 ou mais aumentou de 6% em 1990 para 9%. Tá? E espera-se que em 2050, uma a cada 6 pessoas tenha 65 anos ou mais. Ou seja, se a gente não começar a se preocupar no sentido de desenvolver tecnologia, inovar em serviços, em sistemas, enfim, como um todo, para auxiliar essas pessoas que vão tomar conta do mundo. Né? Elas são muito maiores do que a gente imagina. Tá? Só para vocês terem ideia, no mundo, em 2019, tinha 703 milhões de pessoas acima de 65 anos. A previsão em 2050 é de 1,5 bilhão. Então, a gente tem aí um mercado absurdo a ser trabalhado. No Brasil, a gente tem 19 milhões e meio em 2019, equivale a 9,3%. Em 2050 vai ser 52 milhões, quase 23% da população. E aí fica aquela pergunta, o que é que a gente está fazendo para a gente? Talvez a gente não vai estar em 2050, mas, né, alguns já estão nessa idade que demanda. Né? E aí eu trago alguns dados somativos. Por exemplo, na América Latina, 56,4 milhões, um crescimento de 156%. Né? Para 2050, vai para 144. Tá? Acima de 80 anos, ó, sai de 12 milhões para 41,5 aproximadamente. Então, são dados que permitem a gente a pensar já nesse mercado. Né? A gente não tem que pensar só, é uma questão futura. São coisas como o Rudy está fazendo esse trabalho maravilhoso. Tá? E aqui, para a gente já ficar perto do final, eu vou trazer alguns exemplos de equipamentos que podem facilitar a vida. Por exemplo, qualquer um pode ter um monitor cardíaco, né, validado pela FAA, se não me engano, FAA, o órgão de medicina americano. Você consegue mandar para o seu médico, ele consegue identificar arritmias com qualidades precisas de equipamentos caríssimos. Um equipamento desse hoje, você comprando no Brasil, custa R$1.000. Você bota em qualquer celular, um aplicativo ali dentro, você consegue fazer a medição. Se você não fizer, você sendo médico, você encosta no corpo da pessoa, ele altamente tira aquilo. Então, ele é altamente portátil. Né? Então, dá uma liberdade muito grande nesse sentido. Isso aqui é uma realidade, talvez, quem já pratica esporte, quem é da área de educação física. Né? Ele consegue acompanhar a sua evolução e, talvez, em alguns momentos, em tempo reais, e fazer avisos por meio desses wearables que você está passando do seu limite ou você está abaixo do esforço necessário para atingir aquela atividade esperada. Tá? Uma evolução que está acontecendo hoje, o iPhone 6, só para vocês terem ideia, né, ele está medindo a oxigenação do sangue e já mediu os batimentos. Teve um senhor que foi salvo pelo gongo, porque ele estava com o iPhone e estava registrado mandar um e-mail para o médico se chegasse a um limite de batimento lá e ele estava tendo um infarto. O médico mandou uma ambulância na casa e conseguiu socorrer ele. Né? Então, a gente está tendo hoje a liberdade grande de materiais, de tecnologia, para a gente ter o próprio autocuidado. Aqui a gente tem exemplo da telemedicina, que já é uma realidade. Né? O médico não precisa mais a pessoa ir lá presencialmente, desde que eu tenha também coisas que possam permitir o médico avaliar a distância. Né?
Aqui é um outro exemplo, né? A criança no hospital, talvez com um especialista em São Paulo, né? E a gente entra nos biosensores. Tenho certeza, em breve você vai ter um permanente em seu corpo, tá? Ó, esse daqui é para medir glicemia pelo suor. Você não precisa mais furar a sua pele. Veja que legal, você aproxima o celular e ele já faz a medição. Você não precisa ficar furando o dedo, né? Então, pelo suor, você consegue fazer a medição de glicemia. Isso é uma das coisas. Aqui é um outro biosensor também. Então, isso pode estar vinculado a um médico, que ele recebe em tempo real, porque você cadastrou ele. Tá? Eu sempre me perguntei, eu tenho uma filha do meio, as veias dela são muito finas, e às vezes para ela tirar um sangue, ela ficou internada há um tempo, tinha que ser furada 5, 6, chegou o tempo de 9 furadas para conseguir pegar a veia, porque ninguém achava. Eu falo, você não tem um aparelho que visualize a veia? Já existe há tempo, não é caro e não sei porque os hospitais não têm isso. Não sei se vocês conhecem o PIC, né, o Portable Eye Examination Kit, é uma ONG, acho que é a PIC, tá? Desenvolveu um aplicativo que identificava glaucoma. Então, os médicos andavam pela África, salvaram várias pessoas de ficarem cegas utilizando um smartphone para fazer exame ocular de fundo de olho. Então, veja a liberdade que a gente tem. Não precisa levar maquinários de $100 mil, R$ 300 mil, né, R$ 400 mil. Simplesmente com um aplicativo e um celular eu consigo fazer exames. Esse é um outro exemplo que a gente pode salvar. Não sei se vocês conhecem o Foodscape, né? Uma ONG, a Foodscape, criou um microscópio de papel que, associado a um celular, você pode fazer análise de sangue, de água, para ver se a água está contaminada ou não. Já foi distribuído mais de 60 mil para mais de 135 países. Ele custa $1, tá? $1 só. Você consegue ter uma aula de física em um local que era impossível. E aqui, por fim, para finalizar, um produto que eu fiz com uma aluna que é surda, só para vocês terem ideia até que nível a gente pode chegar à inovação, tá? Foi um aplicativo, falta a gente colocar no mercado isso, ele está todo desenvolvido, e eu vou passar um videozinho, porque eu acho que ele explica muito melhor, é um videozinho curto de 2 minutos, que a gente vai finalizar os 40 fechado, que foi o que eu me programei. Então, só para adiantar um pouquinho, o surdo pode se cadastrar, o médico ter isso. A dificuldade de conversa com o médico poderia ter uma anamnese errada. Então, o surdo ia fazendo os relatórios dele e, quando chegasse no médico, ele apresentaria de forma visual e até sonora e também, por gestos gravados, se o médico quisesse aprender isso.
Bom, pessoal, espero ter atendido a necessidade de vocês, né? E contribuir. Vocês podem me achar, né, nesse e-mail, nas redes sociais, né, no Instagram como IgorLS72, ou o Insta do próprio projeto lá da Cabo Tutorial Design. Muito obrigado. Professor Igor, de fato, o senhor, com a criatividade, com o jeitinho, parece mineiro de ser, o senhor foi comendo pelas beiradas, o senhor deu conta de um recado maravilhoso. Parabéns pela apresentação. O pessoal está colocando aqui no chat as perguntas e mandando para a gente aqui, e a maioria delas são de elogios ao trabalho do senhor, vejo tranquilo que você está apresentando o seu trabalho. Tem uma pergunta que ele faz, que é a seguinte, deixa eu localizar aqui. Algum produto que esteja trabalhando no momento como inovação para ser lançado? Essa é uma pergunta que foi feita no chat. Se eu tenho algum produto? Se tem algum produto que esteja trabalhando no momento de inovação para ser lançado? Se algum outro está aí na manga? Não. Geralmente as pessoas não falam das suas preocupações, né, das suas produções. Assim, normalmente esses produtos, até por uma questão estratégica. Eu não estou ouvindo você. Não, mas a pergunta era... Está cortando. A pergunta era se o senhor tem alguma... Está cortando. Tá ruim? Eu não estou ouvindo. Vamos lá. O senhor está me ouvindo agora? Agora estou. A pergunta era se o senhor tem algum produto de inovação para ser lançado. Não. Na verdade, assim, eu tenho um que está engavetado, que eu tentei fazer o registro no NPI, mas, assim, as negociações com a própria empresa que eu levei, né, eles queriam ficar como detentor desse produto. É um produto que não é da área de saúde, tá? É um produto onde ele evita e avisa no seu celular se você tem algum entupimento na sua rede de esgoto para você dar manutenção antecipadamente. Então ele faz a leitura, né, daquilo ali. Então se a água estiver voltando, ele lhe avisa, diz, olha, está tendo muito retorno de água, está na hora da manutenção. Né? Tudo isso de forma automatizada. Eu tenho ele, o protótipo pronto, eu fabriquei o protótipo, mas está guardado porque se eu divulgar uma foto, né, um dos critérios de inovação, de invenção, eu vou perder todo o direito disso. Então, primeiro eu tenho que criar artigos, né? Tá? O que eu estou mais assim trabalhando, e a gente já discutiu alguma coisa, foi junto ao Barque com o professor Stélio, né? Onde ele chegou a mim e disse, Igor, o meu produto é esse, eu preciso que ele seja leve, o menor possível, então a gente está criando uma cadeira desmontável, que seja rápida e fácil de montar, né? Seja fácil de transportar, porque o avaliador ele pode pegar um avião, ele pode pegar um ônibus, botar na mala do carro e ir para qualquer lugar. Então como é que eu levo uma cadeira? A gente eu fiz o teste, o cálculo e o teste para uma pessoa de 100 quilos, onde ela é montada na mão rapidamente. Né? Então tem todo o processo de segurança, principalmente porque vai ser para avaliação de idosos, da queda de idosos. Então se eu tiver uma cadeira que ela não é estável, né? Aí eu tenho esses dois produtos, fora os aviões que a gente vai desenvolvendo, que querendo ou não, a gente desenvolveu, para vocês terem ideia, uma inteligência artificial para a gente colocar nos aviões, que o avião aprende sozinho a pousar. Tá? Então a gente conseguiu fazer a nível de computacional, a gente não aplicou fisicamente, onde o avião aprendeu a pousar sozinho. Né? Então a gente criou um artigo, publicou esse artigo no evento de engenharia, né? E aí vai levando. Né? E aí por isso que eu disse,
vou me aproximar da galera de saúde, que eu estou vendo que as possibilidades são muito mais fáceis de a gente materializar, né? Eu estou vendo aqui hoje que são N necessidades, né? Perfeitamente. Tem sobre a questão de inteligência artificial, o filme O Dilema das Redes é muito integrante. Na verdade, é um documentário fala exatamente dessas questões. Eu recomendo ao pessoal que assista no Netflix, tem O Dilema das Redes, é interessante. E, para finalizar, professor, como o senhor trabalha na Universidade de Tiradentes, a pergunta vai: como a Universidade de Tiradentes tem preparado os alunos em relação à criatividade e inovação? Vamos lá. Eu não sei na área de saúde, né? Eu acho que deveria ter uma disciplina, criatividade, independente da área de saúde, criatividade e inovação, né? Porque estimularia essa questão da cultura. E hoje a universidade tem o Innovation Center, né? O que eu posso representar hoje, o investimento que a universidade fez foi muito alto. Então, é um bloco que, em parceria com a Google e com algumas empresas, que hoje você, por exemplo, vocês terem ideia, a gente consegue fabricar protótipos, qualquer protótipo dentro da Universidade de Tiradentes. Hoje a gente tem 5 impressoras 3D, né? A gente tem 2 máquinas de corte laser, temos scanner digitais. Então, por exemplo, você chega com um produto, você quer tirar uma cópia, por exemplo, um osso, né? Você bota o osso lá, a gente escaneia o osso e eu consigo imprimir um osso igual àquele para poder você dar sua aula. Por exemplo, uma osteoporose. Eu posso simular visualmente os níveis de osteoporose, tá? Para o aluno ver aquilo, pegar. Eu tenho máquinas de usinagem 3D, a gente pode usinar metais, alumínios. Então, hoje a universidade tem promovido a nível de tecnologia, a nível Sergipe é a única, eu digo que a Nordeste são poucas, e ela faz parte disso. E que vai estar aberto para os alunos. A pandemia foi que atrasou um pouco a possibilidade dos alunos entrarem, né? Sim. Professor, nós agradecemos muito a Carol, em nome do serviço, agradece a sua participação pelo trabalho. Esse é o certificado que a gente vai enviar para o e-mail do senhor. Pedimos desculpas porque a gente acabou atropelando aqui a palestra anterior, mas estou me puxando a orelha aqui porque nós estamos atendendo com esse vice em vários países, inclusive na Europa. Estão ao vivo lá e o adiantado da hora para lá é muito grande. Então, pedi para a gente dar uma adiantada aqui para trazer o professor Júlio César. Eu peço que o senhor faça suas palavras finais, que o senhor faça suas considerações finais para me passar para o professor Júlio César. Tá, eu só tenho que agradecer, dizer que é um evento maravilhoso, eu acho que ele tem contribuído, né? Dá para perceber pelo nível dos professores. Eu só me encantei mais pela área de saúde, eu já sabia da importância, né? E junto ao professor Estélio, eu acho que eu vou me amarrar no pé dele, né? Porque já tive algumas discussões de ideias maravilhosas e também professor Rudi e o Pablo, né? Eu estou vendo que dá para eu me encaixar perfeitamente dentro desse contexto. Agradecer pela oportunidade e espero ter atendido o nível que vocês estavam imaginando. Muito obrigado. Com certeza atendeu, professor. Muito obrigado. De fato, pegue no pé do professor Estélio, que isso vai longe, ele tem muito a nos ofertar. Muito obrigado.